Então seja bem-vindo ao Think Tank desta semana. O Think Tank, como sabe, costuma ir para o ar às terças-feiras às 17h30. Só que esta semana, de forma excepcional, por causa das eleições, decidimos fazer o programa hoje e a razão é muito simples. O manancial de espectadores do canal, tanto na versão YouTube como na versão Facebook, colocaram uma série de questões ontem e que era: qual é o vosso take sobre as eleições? Ora, falei com o Jorge Marrão e decidimos avançar com o programa hoje, precisamente para tentar encontrar algumas respostas para a hecatombe, para a surpresa que houve ontem nas eleições legislativas. Mas antes de irmos ao programa de hoje, quero recordar duas coisas. Primeiro, nós temos um convidado, está aqui connosco, que é o Carlos Albuquerque, é meu colega de Jorge Marrão e de Joaquim Aguiar, numa coluna que temos no Jornal de Negócios chamada Mão Visível. Em segundo lugar, lembrar que o canal A Cor do Dinheiro tem uma parceria com a Prozis e ainda tem uma parceria com a Belt Seguros, beltseguros.pt, e este programa ainda tem ajuda à produção do Grupo Sendis Alidade. Agora sim, vamos lá ao programa de hoje. Joaquim, e o PS não ganhou. Eu estou a dizer isto porque houve um espectador que disse assim: diga ao Joaquim Aguiar que o PS não ganhou. Então, o que é que aconteceu, Joaquim? Vamos lá ver se a gente que consegue explicar. Vamos lá. Que o PS não ganhou, mas o PSD também não. Pois, ficaram lá muito próximos um do outro. Ora bom, e esse é que é o ponto importante. É que nas eleições alguém tem de ganhar. Quando temos um resultado eleitoral onde ninguém ganha, recuamos ao momento em que apareceu o PRD. Quando aparece o PRD, também ninguém ganhou. Porque o que o PRD tirou aos partidos estabelecidos fez com que esses partidos estabelecidos tivessem uma derrota. Mas a vitória do PRD não significou uma vitória política, significou apenas uma vitória eleitoral. Joaquim, deixe-me só explicar aos espectadores, particularmente aos mais novos, do que é que o Joaquim está a falar. O Joaquim está a falar de um período de 1985 a sensivelmente 1990. Em 85, o PRD, que era um partido patrocinado, entre aspas, pelos jornais ramalhianos, teve uma votação extraordinária, o que levou a uma queda vertical do Partido Socialista nas eleições. As coisas inverteram-se em 1987, quando houve a queda do governo e, portanto, houve eleições antecipadas. Pronto, feito o esclarecimento. Nesta oportunidade, o aparecimento do Chega significou, numas eleições com grande participação do eleitorado, significou que há uma derrota generalizada daqueles que não souberam aproveitar o descontentamento que aparece expresso nos resultados eleitorais e não souberam aproveitar politicamente isso para se afirmarem como partidos com capacidade de direção no país. Joaquim, não é que estivessem distraídos. Sim, já vamos voltar agora à consequência, porque o Joaquim, em minha opinião, colocou a questão muito bem, que é: como nenhum ganhou de forma clara, agora temos aqui um problema em mãos e é isso que a gente precisa perceber como é que vamos resolver. Jorge, qual é que foi a tua interpretação das eleições? Eu julgo que há várias interpretações que podem ser feitas, umas mais simples, outras mais complexas. Eu talvez começasse por uma interpretação mais simples. O grande derrotado da noite Partido Socialista. Foi o Partido Socialista. António Costa. E o segundo derrotado foi a comunicação social. Eu pensava que ia dizer o PCP, mas... Não, a comunicação social. E a comunicação social até na forma como tratou a vitória da AD. Então vamos lá a isso. A comunicação social, em vez de ter relatado que há uma derrota estrondosa de um partido que vinha com uma arrogância e sobranceria nos últimos 8 anos e com uma maioria absoluta, perde aqueles votos todos e a comunicação social diz que a AD ganha pelo mínimo.
Portanto, o que é que está a fazer? Está basicamente a fazer um jogo, que é um jogo perverso, que os eleitores descobriram e demonstraram nestas eleições, quando votaram no Chega e na própria Aliança Democrática. Eu diria que é uma eleição de protesto nos dois partidos. Provavelmente Luís Montenegro não convenceu suficientemente o eleitorado, mas as pessoas que quiseram protestar contra o PS votaram também em Luís Montenegro e quiseram votar contra o PS, votaram no Chega. E, portanto, acho que há algo aqui que temos que parar para pensar. Eu estive a ver a capa do Expresso, da revista do Expresso, em que penso que é a jornalista Ângela Silva, que cria uma nova figura dentro da política em Portugal, que era a esquerda, a direita e o antissistema. Que eu saiba, como dizia o filósofo político Norbert Bobbio, cada vez que nós temos uma posição, alguém fica à nossa esquerda ou à nossa direita. E, portanto, à esquerda e à direita no antissistema. O antissistema tanto pode estar à esquerda como à direita. E o que ficou evidente nestas eleições foi o país que está fora do sistema e o país que está dentro do sistema. E isto é evidente na maneira como nós olhamos para quase todos os resultados em todos os distritos. E, portanto, há aqui um grande derrotado. Sobre a forma como isto, para tentar explicar às pessoas, eu diria que, para relembrar António Costa, afinal as vacas não voam. As vacas andam na terra. Portanto, o PS tem que voltar à terra. Vivia nas televisões, vivia na bolha. Tem que voltar à terra. Sobre os resultados, faz-me lembrar o Raul Sonado, humorista, que tinha um avô que era surdo, que uma vez caiu uma bomba lá em casa e ele disse: não batam com as portas, para tentarem minimizar o problema. Jorge, quem é o avô aqui em casa? É a comunicação social e os comentadores? Não, é o regime. Não há nenhum regime que tenha... Todos os regimes têm instituições alinhadas com o regime. Há também comunicação social não alinhada com o regime. Há instituições não alinhadas com o regime. E o perigoso do resultado destas eleições é se o que cresce fora do regime põe em causa o próprio regime, no sentido perverso da coisa. E achas que isso pode estar a acontecer? Eu julgo que não. Se souberem lidar com o Chega, eu julgo que isso não irá acontecer. Mas só o tempo o dirá. Daqui a pouco vamos falar nesse pormenor do se souberem lidar com o Chega. Carlos, qual é que foi a tua leitura? Já agora bem-vindo ao... Obrigado. É sempre um prazer estar convosco. Aliás, já partilhamos ou compartilhamos outros espaços. É verdade. E é com todo o gosto que aqui estou e muito obrigado pelo convite. Como é que eu vejo estas eleições? Eu acho que nós estamos, nesta altura, num período crucial e importante daquilo que, de algum modo, é um ciclo socioeconómico ou ciclo político no próprio país. Nos Estados Unidos há quem diga que os ciclos socioeconómicos duram 50 anos. E de 50 em 50 anos, aliás, eu já escrevi isto num dos artigos, de 50 em 50 anos, as condições sociais, tecnológicas, económicas, sociais alteram radicalmente. E gera um período de turbulência. Curiosamente, no 25 de Abril fizeram 50 anos sobre, grosso modo 50 anos sobre o Estado Novo. Agora estamos com 50 anos sobre o 25 de Abril. E as pessoas são outras. Estão a desaparecer os que viveram o 25 de Abril. Nós vivemos, ele viveu, o Joaquim, mas estão a emergir, quer como eleitores, quer como votantes, quer como políticos, e isso é um aspecto que me parece muito relevante, uma nova classe, novas pessoas, bem diferentes das anteriores. E eu acho que estamos num período de uma razoável turbulência, que vai durar mais algum tempo, até eventualmente alguns vir uma maior calmaria. Os políticos de hoje são diferentes dos políticos do pós-25 de Abril.
tinham outro tipo de funções objetivo, tinham outro tipo de funções até pessoais. E hoje temos a classe política hoje, não estou a qualificar se é melhor, se é pior, mas é diferente. É diferente. A classe política pós 25 de Abril era uma classe política se calhar um pouco mais ideologizada, mas se calhar menos desinteressada do ponto de vista pessoal. E hoje temos uma classe política, acho eu, em que os interesses pessoais e as funções, objetivos pessoais são significativas. E acho que isto altera muito a situação até da forma como os partidos se apresentam, da forma como os partidos muitas vezes procuram defender as suas próprias situações. Mas voltando a estas eleições, o que temos é uma leitura muito linear, uma hecatombe do PS, e é uma coisa interessante pensar como é que em 2 anos um partido perde 500 mil votantes, 500 mil eleitores. São praticamente 12 pontos percentuais de perda. Perde 12 pontos, mas se nós formos ver que há mais 12 ou 13% de pessoas que votaram, então se fôssemos fazer uma lógica daquilo que seria o aumento natural, a perda é absolutamente brutal. E o número de deputados, curiosamente, no fundo, a comunicação social praticamente não pega neste tema. Mas efetivamente há uma hecatombe total do PS. E obviamente que o Chega é o principal beneficiário desta hecatombe. A questão agora que se coloca é: isto é estrutural, é meramente conjuntural? O fenómeno que há bocado falámos do PRD. Do PRD foi conjuntural. Mas este não é. Este não é. O PRD durou uma legislatura e este já vai em mais do que 2. O PRD insuflou e desapareceu completamente. O Chega não parece conjuntural. Aliás, nas eleições europeias veremos qual é a votação, mas nas autárquicas o Chega seguramente que vai eleger, seguramente que o Chega vai ter já um núcleo, uma rede de autarcas significativas a nível nacional. E curiosamente na minha terra o Chega ganhou ali no meio. Tu és do Alentejo, não é? Sou de Salvaterra de Magos okay. O Chega ganhou em Salvaterra de Magos em Benavente. Eu já hoje e era uma zona de controle do Bloco de Esquerda há pouco tempo. Não, foi episodicamente do Bloco de Esquerda, mas era uma zona de Benavente, sempre do PCP. Benavente foi o PCP. Salvaterra não sempre nos extremos. Salvaterra foi sempre do PS, praticamente, com a exceção do tempo em que aquela senhora do Bloco. Agora, eu acho que isto é uma alteração estrutural que vai gerar alguma turbulência nos próximos anos. E é curioso, o Joaquim às vezes fala no tema. O Mário Soares tinha uma linha vermelha e o Joaquim diz que o Mário Soares procurava que o governo, que o PS fosse o partido de charneira. E o Mário Soares, admito eu, não sei se intencional ou não, mas naquele tempo, esta linha vermelha colocava o PS no centro. A partir do momento em que a linha vermelha desapareceu... Pois, e aparece o Chega, ganha dimensão. Aparece o Chega por um lado, mas o PS deixou de ter linha vermelha com os seus partidos à esquerda. O PSD coloca-se hoje ao centro. Curiosamente, o discurso do Montenegro ontem é um discurso claramente de centro. É verdade. A linguagem dele é uma linguagem claramente de centro. E eu acho que estas eleições, se calhar a curto prazo teremos novas eleições, acho que é muito difícil que não tenhamos novas eleições, são, penso eu, uma enormíssima oportunidade do PSD, que alguém já durante algumas vezes, alguém já sugeriu que o PSD podia até desaparecer pela falta de um cimento ideológico que o PSD não tem tanto como o PS tem, por exemplo. E como tinha o CDS nos belos tempos. Mas eu acho que estas eleições vão dar hipótese ao PSD de conquistar fortemente o centro, de se regenerar e de se tornar o partido do centro. Deixa-me ver aqui ao Joaquim outra vez. O Joaquim fala muitas vezes no PRD e falou hoje, o PRD não tem nada a ver com o Chega, do ponto de vista de fenómeno estrutural e conjuntural. O PRD não tem nada a ver com o Chega porque o PRD era um partido positivo, afirmativo, para continuar uma linha política que tinha sido iniciada pelo general Ramalhianos. E, portanto, era uma continuação de uma função presidencial que tinha sido interrompida porque chegou ao fim do último mandato. Portanto, o PRD era um partido herdeiro. O Chega é um partido
personalizado. É? Personalizado na figura Não do é André só Ventura. personalizado. É um partido que está a escavar Sim. para ver se descobre petróleo. Ora, este partido que escava não é um partido que constrói. Porque, enquanto está a abrir o buraco, não pode construir, tem que continuar a abrir o buraco. E esse é o destino do Chega, mas pode acontecer uma outra coisa. É que o Chega pode ser integrado no sistema democrático pelo próprio desenvolvimento dos acontecimentos que ele inaugurou. Ou seja, se as razões de queixa de que o Chega se serviu para ter um progresso eleitoral se vierem a confirmar no futuro imediato, o Chega é integrado no sistema democrático porque o próprio sistema democrático revelou que o Chega tinha razão. Em contrapartida, é também o Chega que serve de pretexto para revelar a vulnerabilidade do PS, que já foi a vulnerabilidade do Partido Republicano na Primeira República, que é um partido que não se alia para se poder manter na sua exclusividade de acesso ao poder. Quando António Costa declara que melhor que o PS, só o PS, está a revelar realmente essa ideia de que só eles existem. Isto é particularmente perigoso porque se presta à denúncia que o Chega pode fazer. E essa denúncia, ao ser confirmada, legitima o Chega. E tudo o que se disse para afastar o Chega de uma posição relevante na política portuguesa cai pela base, porque é o Partido Socialista quem vem dar razão ao Chega. Acontece que o Partido Socialista, copiando uma estratégia francesa com a senhora Le Pen, acontece que o Partido Socialista, ao utilizar o Chega para neutralizar o PSD, deu uma tal importância ao Chega que agora é o PS que sofre as consequências daquilo que ajudou a aparecer. Como o Joaquim já disse aqui várias vezes, é um fenómeno parecido com aquilo que o Sr. François Mitterrand fez com a Front National. E depois correu mal. E acabou por sair o desaparecimento do Partido Socialista francês. Como se viu ontem, Joaquim, em vários distritos, nomeadamente o distrito de Faro, o Chega limpou o sebo ao PSD, desculpem a expressão, e em Beja acabou por ir buscar o único deputado que já restava ao CDU. Portanto, é o Chega que se transformou e neste momento já é um problema para o PS e para os outros partidos. Ora, é um como PS. Este papão de PS é uma boa vingança irónica da história, mas, atenção, o erro não nasceu com a atual direção do PS. O erro nasce na própria história de um partido democrático de esquerda que se considera como o único que tem direito a exercer o poder. E este é que é o problema, porque não havia nenhum Chega que crescesse se não houvesse esta imagem do PS, que é, não governa, não deixa governar, mas não sai da frente. Como é que se escapa a este
círculo vicioso, discutindo política. Ora, o que é que se passou nesta campanha eleitoral? Não houve política. Houve posicionamentos. Houve posicionamentos. Exato. Houve adjetivação. Quem é que se alia com quem? Quem é compatível com o outro? Ora, este tipo de conversa política lateral, em cada partido olha por cima do ombro para ver onde estão os outros, este tipo de bloqueamento político não permitiu explorar aquilo que era mais importante neste período. E o mais importante neste período é a alteração do rating de Portugal nas agências internacionais, que era o que ninguém acreditaria que fosse possível há 10 anos atrás, mas que não só foi possível, como tem um autor. E o autor é o Vítor Gaspar, de quem ninguém quer falar, mas de facto a tal extraordinária recuperação da notação de rating deve-se a quem esboçou o esquema que permitiu seguir esta rota. Joaquim, e já agora para as pessoas perceberem, porque o PS fez uso disto durante a campanha eleitoral, e eu expliquei isso no Jornal de Negócios de hoje, Standard & Poor's, Fitch e a Moody's só começaram a subir o rating de Portugal depois da transição do governo da Aliança Democrática, aliás da Troika, para o PS. Porquê? Porque estavam à espera de perceber se o PS ia prosseguir a linha de consolidação de finanças públicas. E foi o que fez. Porque até 2019 nós continuávamos como lixo. E só em 2019 é que nos fizeram um upgrade para investimento não especulativo. Portanto, aqui a preocupação era perceber se mantinha essa preocupação em relação à questão das finanças públicas e da estabilidade das contas públicas. Mas, curiosamente, o PSD não usou... Não aproveitou isso na campanha. Por acaso é uma coisa curiosa. Jorge, porque isto não foi um erro do PSD, não ter aproveitado para explicar isto aos portugueses? Não, o PS andava entretido com temas... Eu julgo que o PS chega a estas eleições completamente desorientado. Não, estou a falar do PST, não do PS. O PSD não devia ter utilizado isto para explicar aos portugueses? Não, isso era impossível. As pessoas não têm literacia suficiente para perceber isso? Não é por isso. Vamos lá ver, a AD começa por se esconder sob o que iria propor ao país com medo do diabo que era o Passos Coelho, que foi criado... a estratégia do PS foi criar vários papões durante este período. A Troika, o Passos Coelho e o Chega. E isso permitiu estar 8 anos no poder. Só que as pessoas vão vendo e vão ouvindo e rapidamente começam a perceber que há qualquer coisa de errado. Mas eu acho que nós estamos a minimizar o que se passou nestas eleições. Então. Porque o clima que foi instalado à volta do Chega é inadmissível em democracia. Inadmissível. Tentar encurralar o Chega para um canto. Não é só... As pessoas socialmente tinham dificuldade em dizer que iam votar no Chega. Provavelmente mesmo a quem fez sondagens. A quem fez sondagens. O regime democrático deve permitir que todos os partidos façam parte das soluções e também, obviamente, fazem parte dos problemas. E a pergunta é porquê é que se fez isto nos 50 anos de Abril, e a prenda que têm os militares de Abril nos 50 anos é um partido que eles dizem que não representa os valores de Abril. O regime tem que refletir sobre isto. E onde é que Estão-se a esquecer que quem mais ordena é o povo. Que o povo é que escolhe. Não. E então vem um problema. Então o que é que nós aprendemos com as eleições? E vamos ter que dar razão ao professor Marcelo. Então. O professor Marcelo, que nós já criticámos aqui várias vezes, toma 2 decisões
porque interpretou a vontade do povo e porque tem essa legitimidade dentro da Constituição. Uma deu uma maioria absoluta ao PS e reconheceu que o PS não tinha condições para continuar a governar. Acertou nas duas. Porque o que ele fez foi, há uma maioria absoluta do PS, agora governem, e como veem, o povo não os queria no poder. E, portanto, todos aprendemos quando há eleições. E a grande lição destas eleições, para mim, é a maturidade dos portugueses em relação à democracia, que nenhum jornal quer falar. Porque os portugueses aprenderam uma coisa muito simples. Em democracia é fácil a gente resolver os problemas. É votar. É verdade. Já não chegam os problemas, porque o Bloco de Esquerda, o PS, a extrema-direita que aí vem, que vai fazer isto, aquilo, que outras pessoas olham e dizem, mas qual é o problema? A gente a seguir vota e corre com eles. Tanto seja à esquerda como à direita. Eu julgo que há aqui nós não podemos minimizar isto, porque o clima que se estava a instalar em Portugal era um clima de falta de liberdade política, que se tornava em falta de liberdade até social, em que as pessoas tinham receio de dizer onde iam votar. Ninguém pode ter receio de votar no Partido Comunista, ou no Bloco, ou no Chega, ou seja em quem for. E a pergunta é porquê que isso foi criado? E porquê que André Ventura é o grande vitorioso? E pensei para comigo, será porque tem muitos votos? Não é só por isso. Ele é o grande vitorioso porque ele foi-lhe feita uma campanha em que o partido dele era de um homem só. Então um homem só consegue 1.100.000 votos? Então é um verdadeiro líder. E este é o problema que o regime tem. É que a liderança do regime vai para uma pessoa que é antissistema. E a verdade é que Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro não têm a mesma, não é que não sejam líderes, mas não têm a mesma percepção de líderes dos dois partidos. António Costa dá uma facada no Pedro Nuno Santos e as hostes do PSD estão inquietas sobre a liderança de Montenegro. E, portanto, o homem só, que toda a gente... O que é que as pessoas disseram sobre o Chega? Que era um homem só, que não tinha política. E a pergunta, e porquê é que os portugueses votaram nele? Qual é a razão profunda? É isso que o regime não quer aceitar. E a razão profunda, eu acho que qualquer pessoa percebe. É a incapacidade dos dois partidos se terem entendido no período da Troika. Não quiseram. E quem é responsável? O PS. O PS não quis aceitar o que Pedro Passos Coelho tinha proposto ao país. Omitiu tudo. Esqueceram o Zé Sócrates. E tiveram os casos judiciais. E, portanto, agora pagam por isso. Pergunta-se, mas é relevante o que é que a André Ventura vai fazer? Provavelmente é. Mas é mais relevante nós aprendermos porque é que André Ventura surgiu. Porque André Ventura surgiu porque o sistema não teve capacidade de se regenerar. Uma jornalista perguntava-me hoje, mas porquê é que você há uns tempos vinha dizendo isso do Chega? Porque em democracia, como é que as pessoas votam se não estão de acordo com o que se está a passar? Só podem votar num partido fora do que é considerado o regime. Aconteceu isso à esquerda com o Bloco de Esquerda. Sim, o Bloco de Esquerda foi absorvido por regime. Sim, que é tal função antissistema. Que é a função de regeneração de qualquer organismo. Qualquer organismo, que o Carlos deve se lembrar bem, o que é muito importante nas organizações de vez em quando é um minoritário. E porquê que é o que diz, está tudo errado. Sim, como tu dizes, isso já aconteceu com outros partidos, inclusive como é o caso do Bloco de Esquerda. Mas porquê é que tu achas que a comunicação social é tão permissiva com esses casos e quando foi o caso do Chega encurralaram a um canto? A comunicação social... em que sentido? Permissiva em relação ao Bloco de Esquerda, quando isso aconteceu à esquerda. Agora está a acontecer à direita. Camilo, o sistema... Quando eu digo permissivo é tolerante para com o Bloco de Esquerda e não para o Chega. Porque é que eu julgo que mesmo assim Luís Montenegro teve uma vitória muito boa. Luís Montenegro não existia
até o PS ficar assustado com o Chega. A comunicação social criou uma imagem de Luís Montenegro errada e que só o povo descobre quando aparecem os debates em direto, em que afinal dizem não é assim tão mau e começam a desconfiar de Pedro Nuno Santos. Foi a comunicação social. A comunicação social tem participado, quer ela queira, quer não, nesta construção do regime. Eu disse, mas a responsabilidade é da comunicação? Claro que não é, é da política. Mas não nos iludamos. Havia uma agenda ou não? O exemplo disso, aliás, víamos a conversar eu, o Carlos e o Joaquim, título, não sei se era do Expresso, o que era no Público. Público sexta-feira. Sim, que era a direita tem maioria, a esquerda ganha. Não, a direita tem maioria sem Chega. Não, a esquerda ganha. Não, tens razão. Okay. A esquerda ganha. A manchete é esta. AD à frente do PS, mas a esquerda ultrapassa a direita e depois entre parênteses sem Chega. Sem Chega. Ora, isto é um título. A pergunta é, como é que o jornalista põe como título... Vou pedir ao Marco para focar outra vez. Aqui está. Ali. Aqui está. Este título representa... Isto é uma vergonha. Não é, mas eu não encontro outra forma de dizer isto. É uma vergonha. Eu em política não há vergonha nem deixo vergonha. Não, estou a falar do ponto de vista jornalístico. Querem ter uma agenda, então podem-na ter. Mas têm que perceber que tem consequências. E uma consequência é pôr o Chega fora do regime. Portanto, sem Chega. Portanto, o Chega... Nós não devíamos hoje estar aqui a debater o Chega. Pois. Na lógica das pessoas. Para quem gosta de política e sabe que a política é o mais, eu diria, nobre e sublime de qualquer nação, nós temos que ter tudo sem problema nenhum. Claro. Também eu disse aqui no think tank anterior, se o LIVRE já está disposto a apoiar uma política pública do PSD, que o faça, e nós com certeza que iremos aplaudir. Até aí, porque é que não poderá ser uma do Chega? Porque, reparem, eu vou dar um exemplo para as pessoas perceberem, com o Serviço Nacional de Saúde, como é que se tornou a política em Portugal, organizada por António Costa. Se eu disser que é preciso a conjugação do setor público e privado, a esquerda diz que não, o setor público, se eu disser isto, vão dizer, não, o que eles querem é destruir o SNS. Isto não é a maneira de fazer política. Se calhar é na junção dos dois que resolve. Se o Chega a falar em imigração, em vez de discutir o problema da imigração, não, o Chega é xenófobo e racista. Portanto, o PS propositadamente, e aí o Carlos tem toda a razão, com a deriva à esquerda, e porque queria agradar àquele eleitorado, tornou o discurso completamente polarizado. E quem é que aproveita num discurso polarizado assim? A outra parte. Não esperavam era que crescesse tanto. E agora têm que lidar com o problema. Pergunta, mas há algum problema? Não há problema nenhum. As pessoas ainda não perceberam. A democracia vai funcionar. Ninguém está assustado de não haver governo. Ninguém. Mas isso tem a ver também com o facto de nós hoje em dia estarmos ancorados num sistema que já permite quase vivermos sem governo, não é? Já temos governação económica, que é da zona euro, temos moeda única, que é da zona euro, e temos o remedo político orçamental. Não tínhamos isso nos anos 90, agora temos. Camilo, mas tu tiveste a Bélgica sem governo quase 2 anos. No tempo do Joaquim havia uma coisa que assustava a política, que eram os militares. Que tinham sido pacificados. Agora não há militares. Agora há só votos. Portanto, as pessoas opõem-se através da urna. E, portanto, as pessoas não têm medo da democracia. Eu acho que isto é os 50 anos de Abril, é um grande marco. As pessoas ganharam suficiente maturidade para não terem medo, seja de quem for. Mas não é aquilo que a esquerda estava a pensar que ia ser. Está bem, mas é as circunstâncias. Não tem, não é um crime público. Ou seja, eu julgo que aqui há dois atores que têm um discurso um bocadinho... não é surrealista, é fora da realidade, que é a Iniciativa Liberal vir dizer que apoia um governo desde que não tenha Chega, e o Bloco de Esquerda vir dizer que tem que haver uma solução à esquerda. As pessoas têm, as pessoas usam ou no fundo estão na política só a pensar no partido,
e depois são penalizados por isso, ou então têm que olhar para a realidade como ela é e os factos como são, não é? Não há nenhuma... Eu diria, se tem ganho o PS por pouco, com mais 2 deputados, o que é que nós estávamos aqui a discutir? E isto leva-me a um ponto que já estou aqui a tomar... Temos ali as votações que estão no site da Comissão... Aliás, o Ministério da Administração Interna, assim é que é. Está ali o PS em primeiro, mas a coligação ainda não conta com os votos na Madeira. Portanto, com os votos na Madeira dá 29,94. Se o Joaquim tem ganho, se o Joaquim tem acertado, o que é que nós estávamos aqui a discutir? Estávamos a discutir algo que não discutimos porque não parece bem, não é, se calhar não é muito certo, que foi a estratégia de Luís Montenegro. Se Luís Montenegro não tem criado as linhas vermelhas, hoje era uma vitória evidente. Se o PS tem ficado à frente... Era um sarilho. Era um sarilho. E porquê o desespero do Bloco Central? Qual é a origem do desespero do Bloco Central? Vai perder taxas? Não, porque é que as pessoas, depois de tudo isto, ainda vêm falar no Bloco Central? E eu pergunto a mim mesmo, até se correr mal o Bloco Central, as pessoas vão votar em quem a seguir? Vão fazer crescer o Chega. É que o Bloco Central não é a solução para o Chega. A solução para o Chega é a reforma do PS e a reforma da AD. Mas o problema é que... Não é os dois juntos. Sim, Jorge, mas eu não tenho a certeza que os partidos tenham percebido isso. Não, claro que não perceberam. Não é, Carlos? Isso é um aspecto que é extremamente importante. Só falar um bocadinho no tema da comunicação social. Eu acho que nós muitas vezes discutimos e nós estamos numa bolha de comunicacional, quer dizer... Quantas pessoas temos aqueles debates Sim. que não são intermináveis nas televisões noticiosas, na CNN, na RTP3, na SIC Notícias, mas aquilo tem 30, 40, 50, 60 mil pessoas a ver e nós de repente assumimos estes debates como? Que o país é aquilo. Que o país é aquilo. E não é. O país não é aquilo. E tomando um pouco a lógica, a nota daquilo que o Jorge disse sobre a forma como a comunicação social trata o Chega, ainda ontem, depois naqueles debates que apareciam nas televisões, o Chega era o diabo que entrou no Parlamento. Se calhar aquilo vai ser um bocado mais animado com 40 pessoas, 40 deputados, se imitarem há uma coisa em gestão que é do tone of the top. Não é? E as empresas imitam muito o tom do topo. Se no Parlamento imitarem o tom do topo, vai ser uma alegria, vai ser uma indisciplina. Vão ser debates muito animados. Mas enfim, a verdade é que com todos estes ataques da comunicação social, o Chega é sempre mal visto na comunicação social e o Chega a ter todos aqueles problemas que sabemos, tiveram 1.100.000 votos. 1.100.000 votos. E eu acho que houve uma total falta de percepção do fenómeno Chega por parte do Partido Socialista, por parte da AD. Não pensaram, ponto número 1, que o Chega chegasse tão longe. Segundo, acho que acima de tudo não pensaram que do ponto de vista, digamos, da imagem que os portugueses têm do Chega, não é tão negativa quanto aquela que a comunicação social faz. O PS pensou que encostando o PSD ao Chega, o PSD ia ser altamente prejudicado. O PSD pensou que se ficasse encostado ao Chega, ia ser altamente prejudicado. Se calhar não ia. Se calhar, e o que se vê é que com um partido que tem 1.100.000 votos, em 5 ou 6 milhões, isto não funcionam assim. E é um partido que de repente sobe de 12 para 48 deputados. E há aqui um outro tema que eu acho que é muito profundo. Estávamos também a falar nesse tema antes de começarmos. Quem são? O Chega cresce porque em 50 anos de democracia os partidos de poder não conseguiram satisfazer as ambições dos portugueses. Este é que é o tema, que é muito mais profundo. Este é que é o tema. E acima de tudo, quem são as classes que têm sido mais prejudicadas pela revolução tecnológica, pela revolução digital, pelas mudanças sociais do país? São, por exemplo, a classe industrial, a classe média, aquele proletariado médio industrial
tem sido prejudicado e tem perspectivas e não tem perspectivas de futuro. Nós temos aquela empresa da Volkswagen, enfim, mas isso é um oásis no meio de muitas situações em Portugal onde as empresas não se... Quem é que é mais prejudicado? São as classes, por exemplo, na banca. Quer dizer, a banca perdeu dezenas de milhares de empregados nos últimos anos pela revolução tecnológica. As classes médias, mesmo de colorinho azul, têm sido altamente prejudicadas. A agricultura, as classes médias, as classes médias e as classes baixas dos países de terceiro mundo, dos países asiáticos, têm sido altamente beneficiadas. E, portanto, há aqui uma compensação. Na realidade, em países desenvolvidos, a classe média, quando digo classe média, não é a classe do meio em termos de rendimentos. A classe média, aliás, do ponto de vista de marketing, a classe média são aquelas pessoas que sociologicamente se entendem a si próprias ou para os seus descendentes como sendo capazes de ascender à classe mais alta, como sendo capazes de cavalgar naquele elevador social, que hoje estas classes não encontram. O tema do Algarve, se calhar o Algarve sentiu-se isolado, o Algarve está entre Lisboa e o Algarve, a esta planície alentejana. Se calhar o Algarve sente-se, tem dito isso, sente-se isolado, sente-se desprezado pela classe lisboeta. Até o PSD, penso que foi um erro total, colocar no Algarve como cabeça de lista Miguel Pinto Luz. Com todo o respeito pelo... Sim, não tem nada a ver com... Não tem nada a ver com ele, mas tem a ver com... Que foi contestado por todos os líderes partidários do PSD no Algarve. Eu acho que isto é um erro crasso. É um erro crasso. E, portanto, há aqui uma coisa profunda que é... Há um conjunto social importante que se sente prejudicado pelas alterações sociais, pelas alterações tecnológicas, pelas alterações que se verificam hoje no nosso mundo, por aquilo que vem aí. Não encontram resposta, e como não encontram resposta, aliás, os jovens vão-se embora não é só por causa do ordenado, os jovens vão-se embora não é só por causa do IRS, os jovens vão-se embora porque não encontram resposta no país. As políticas que são propostas de habitação não vão funcionar, aquilo são políticas de estímulo da procura. Ora, não há oferta, que o estímulo da procura vai aumentar os preços. Que é o que está a acontecer. Que é o que vai acontecer. Sim. E, portanto, quer dizer, só para acabar, sim, há aqui... Estas eleições, as anteriores e as próximas, vão ser eleições que têm causas profundas significativas, e ou os partidos de poder, neste caso agora a AD e o PS, ou os partidos tradicionais de poder, são capazes de se regenerar e são capazes de encontrar respostas que não são as mesmas, encontrar respostas para estas classes, que são as classes que efetivamente têm sido prejudicadas, ou que se sentem prejudicadas, ou que sentem que o seu futuro não tem grandes perspectivas de evolução do bem-estar, ou encontram resposta para estas pessoas, ou os partidos da contestação vão continuar a subir. Tem resposta? Também não tem. Mas pelo menos tem aquela resposta que a dar a pontapé na lata quando perdemos. Joaquim, com o PS e o PSD profundamente divididos, fracionados pelo eleitorado, como é que Luís Montenegro agora vai conseguir fazer um governo que governe e que não termine ao fim de 6 meses? A resposta é não vai conseguir. Ou seja, vamos andar de tropeção em tropeção. O tropeção quer dizer eleições? Não, quer dizer chumbos no Parlamento, novas votações e tentar remendar um lençol que já está roto. E, portanto, quando se remenda também fica feio. O que quer dizer que o que nos falta é política. Quando eu digo o que nos falta é política, é, em lugar de estarmos a pensar com quem é que nos vamos aliar, é estarmos a pensar o que é que tem de ser feito para que a economia cresça e para que as escolas funcionem e para que os hospitais funcionem. Isso é política, não é distribuição de lugares, é a resolução de problemas. Ora, esta perspectiva política
já tivemos quando arranca o 25 de Abril e recebemos uma herança de uma economia com crescimentos muito significativos. E o que é que fizemos com isso? Desprezamos. Consideramos que era do tempo da exploração dos trabalhadores pelas máquinas. Pelas elites. Ora bom, essa herança que Salazar nos deixou impediu-nos de ver qual era o modo de governação de que Salazar se servia. Ora, do ponto de vista comparativo, Salazar foi particularmente eficiente, mais eficiente do que os 50 anos da democracia. Os 50 anos do salazarismo partiram de uma base muito mais baixa e tiveram resultados muito significativos. Então, mas deixa ver se eu estou a interpretar bem. Se aquilo que o Joaquim está a dizer se confirmar, nós vamos ter os próximos meses, e ninguém sabe ao certo quais, de muita negociação entre partidos, porque vai ser muito difícil que um partido deixe passar a legislação de outro, sobretudo em áreas sensíveis. Porque está tudo no jogo horizontal. Isto é, no jogo de adjetivos, quem é que defende o quê? Ora, nesse tipo de jogo, a comunicação social tem uma grande importância na medida em que dá relevo a esses debates, mas não tem culpa de que os debates fiquem afunilados no que são as votações no Parlamento. No início do regime democrático, as votações no Parlamento não tinham dúvida, porque os dirigentes partidários tinham força suficiente para impor a disciplina em função do que decidissem nas reuniões partidárias. Hoje isso é mais difícil. E, por exemplo, os deputados do Chega vão iniciar a sua aprendizagem parlamentar, o que significa que podem desorganizar-se muito facilmente. A questão é quem é que vai impor a disciplina dos dirigentes partidários para que os partidos cumpram os objetivos para que foram eleitos. O Presidente da República perdeu a autoridade. Isto significa que não vai ser fácil encontrar um polo de orientação que explica onde é que está o norte do sul. Então, quem é que tem de exercer essa função? Voltam a ser os partidos políticos. São os partidos políticos que têm que produzir os dirigentes que possam responder a este tipo de situação. Joaquim, isto está tudo certo. O problema é que nós temos neste momento uma emergência em mãos. Não é? Temos um Parlamento dividido e precisamos encontrar uma solução numa semana ou duas. Não vamos poder fugir muito a isto. Mas há uma maneira do Parlamento aprender a resolver os seus problemas. É com o funcionamento do regime parlamentar. É preciso levantar e cair conforme as circunstâncias do momento. Pedalar a bicicleta. Sim. Há de cair muitas vezes, há de esfolar os joelhos, mas
recomeça, levanta novamente e volta a votar. Porque a democracia aprende-se. E aprende-se na prática, não é na teoria. Aprende-se fazendo. E, nesse aspecto, o que se conseguiu fazer em 50 anos dá alguma garantia quanto ao que se pode fazer nos próximos 10. Jorge, Só uma nota sobre aquilo que o Joaquim agora está a dizer. É corretíssimo, eu estou integralmente de acordo consigo e acho que o Jorge também há bocado referia. As pessoas quando votam, o povo português quando vota, vota bem, ponto final. Vota bem, ponto final. E nós temos que aceitar que vota bem, ponto final. Pronto. Agora, podem ficar pobre a seguir. A democracia não se sustenta só por si. Pois. A democracia tem que gerar resultados, claro, que também satisfaçam a procura de bem-estar das pessoas. E quando a democracia não gera, não cria, não gera resultados que satisfazem o bem-estar das pessoas, especialmente aquelas que se sentem mais ameaçadas, menos protegidas, com menores perspectivas, digamos, de futuro, a democracia pode estar em perigo. Jorge, deixa-me ir a ti. Um dos erros, em minha opinião, da campanha eleitoral foi o facto de Luís Montenegro ter criado as linhas vermelhas. E ontem, quando fez o discurso e questionado pelos jornalistas, manteve essa linha vermelha, que ele chama de Chega. Isto é um erro? Primeira pergunta. A segunda, como é que ele vai dar a volta a isto? Porque provavelmente vai mesmo precisar do Chega. Eu estava aqui a ler, ainda bem que faz essa pergunta, um texto da Lusa que citava Luís Montenegro: espero que PS e Chega não constituam aliança negativa. E percebe comigo o que é que leva um dirigente político depois destes resultados a dizer isto. Se tivesse lido Keynes, tinha-se lembrado o que Keynes disse: o senhor mudou de opinião e o senhor, quando os factos mudam, não muda? Os factos obrigam as pessoas a mudar de opinião. Quando Paulo Portas, e bem, voltou atrás com o irrevogável, percebeu o problema que o país tinha se ele se fosse embora. Percebeu o país. E eu julgo que a maturidade política dele e de Pedro Passos Coelho cresceu com essa decisão. É uma certa infantilidade política vir dizer que o não é não, depois do que aconteceu. E a maneira mais fácil de resolver isso é seguir a regra da democracia. O partido que ganha é convidado a formar governo. Vai falar com o segundo partido mais votado da sua área política. Vai falar com o terceiro partido e olha, eu vou fazer este programa, o que é que os senhores têm a dizer? Querem acrescentar alguma coisa? Não, vamos discutir. E no limite até pode ir falar com o PS. Porque as pessoas, quando votam, votam para encontrar soluções. Não é para que... Os partidos têm a ideia que as pessoas votam para o partido deles ser o único a governar. Ora, o princípio da democracia é a distribuição do poder. É a vantagem de haver... Feita por quem manda, que são os eleitores. Que são os eleitores. Os eleitores decidem que isto é dividido. Se estivéssemos em ditadura, isto era muito mais simples. Mas não estamos. Então, o Joaquim tem toda a razão. É melhor eles aprenderem o que é a democracia. Qual é a democracia? Falar que chega. Diga lá qual é o seu problema. Eu vou ver se acomodo isso ou não. Iniciativa Liberal, qual é o seu problema? Eu vou ver se acomodo isso ou não. E depois vamos vendo caso a caso. Não, mas tem que ser uma maioria estável. Pergunta. Os portugueses têm má memória das maiorias absolutas, têm má memória dos acordos feitos à pressa e sem uma estrutura que não seja o que estava aqui o Joaquim a referir, da adjetivação, em vez de ser uma estrutura política. Sobre as pessoas, porque é que as pessoas se distanciaram dos partidos, estes partidos charneira do regime? Talvez a imigração é uma maneira de pode ser uma maneira de explicar isto. Qualquer pessoa que analisa Portugal percebe que uma população envelhecida nós precisamos de imigrantes. Mas estão todos de acordo em relação a isso, esquerda e direita. Mas toda a gente percebe isso. Sim.
mas as pessoas não percebem as consequências disso, ou não gostam das consequências disso. Eu vou dar um exemplo para ser um bocado irónico e jocoso em relação à comunicação social. Vamos imaginar que metade da comunicação social era produzida por imigrantes. As pessoas entendem o imigrante como fazendo parte da sociedade, precisamos dele, mas as pessoas que trabalham, competem com os imigrantes têm dificuldade em entender o papel deles, porque eles são aqueles que aceitam tudo e nós não podemos aceitar tudo. Ora, isto é uma política muito complexa que só é possível ser resolvida com os partidos, em geral, com bom senso, não é com cortes salomónicos. Tipo, não, isto é assim ou é assim. Não é assim, não sabemos. Setor a setor, e depois vamos olhar para a estrutura económica de Portugal. Olhamos para a agricultura, para a indústria, para os serviços, para a administração pública, para a banca, para as telecomunicações, para a construção civil. São realidades completamente diferentes. O país mudou muito, a política tem que perceber que o país mudou. E mais, então aquele debate que se fazia, que as pessoas votam nos partidos que dão rendimento, que foi a guerra, que foi, no fundo, foi produzida na campanha eleitoral, que os funcionários públicos só votavam no partido que defendia os funcionários públicos. Não, as pessoas votam para além da sua condição de trabalhadores. Votam como cidadãos e percebem que há coisas mais importantes. Eu vejo hoje que há pessoas, por exemplo, no Alentejo, é um bom exemplo, uma população envelhecida, que não consegue fixar os poucos jovens que há, com subsídios em Lisboa, para que os preços das casas baixem, e que eles não têm condições para viver no interior, e vêm a ser todos os postos de trabalho ocupados por imigrantes, como é que olha para isto? Não percebe. Não percebe. Então o que é que o Chega foi buscar? Foi buscar os votos dos outsiders, os que estão fora do que estão a ganhar. Todos os regimes caem porquê? Todos, não há nenhum que não caia. Quando os outsiders têm um número significativo. Claro. Porque os insiders, em geral, são menos. Mas se os outsiders forem muitos, então vamos ter um problema. E os outsiders começaram a ser muitos. O Algarve é um bom exemplo. Sim. O Algarve, as pessoas perguntam assim, mas o que é que se passa no Algarve? Eu acho que as pessoas têm que ir ao Algarve para perceber. Preços que os algarvios não conseguem comportar porque está tudo orientado para o turismo. Os algarvios e o resto do pessoal. Os algarvios a envelhecerem também com dificuldade em fixarem as pessoas mais novas e a terem que competir com os salários que eles próprios, se calhar, não estariam dispostos a suportar, e que veem que as suas condições não estão a ser melhoradas. Então, o que é que estão a dizer? Há fenómenos sociais que a política não pode ignorar. Eu julgo que isso ignorou. Agora, eu gostaria de falar sobre um tema que me intrigou e gostava de ouvir a opinião do Joaquim e do Carlos, que é, porque é que o PSD, que esteve desavindo tanto tempo, de repente, nos últimos dias de campanha, aparece Cavaco Silva, Ferreira Leite, Rui Rio, Pedro Passos Coelho, Marques Mendes. O que é que esta gente mais velha e experiente viu nestas eleições? Provavelmente o PSD está em causa. Claro. Eu julgo que a presença deles foi uma demonstração de que estavam a ver o problema que tinham pela frente. E que tentaram sistematicamente ignorar e que nenhum teve coragem, porque não há ninguém ainda hoje que tenha a coragem de vir dizer cuidado que as linhas vermelhas provavelmente não podem servir para o futuro. Não há. A pergunta é porquê. Tem que se perceber porque é que as pessoas não mudam de posição quando os factos são novos. Temos que mudar. É a vida, não tem... Quer dizer, as coisas são como são. As empresas mudam.
As empresas mudam, senão desaparecem. Não, e os Portanto, os partidos também que têm que mudar. Mas a gente já viu desaparecer alguns partidos. É verdade. Também já vimos gerus. Claro, por isso é que estou a dizer, os partidos têm que mudar. Carlos, qual é a leitura que tu fazes à pergunta que eu Não, eu acho que é uma coisa que me confunde por vezes, é que tinha a sensação que os partidos tinham no seu interior ferramentas permanentes, não é só em termos eleitorais, para medir um pouco a sociologia do país, para medir um pouco as tendências dos. Não digo que sejam sondagens, mas digo como as empresas têm. As empresas têm instrumentos internos que procuram medir em permanência como é que o mercado reage aos seus produtos, como é que o mercado reage. E se estão a criar valor ou não? E se estão a criar valor ou não. E eu fico com a sensação de que os partidos não têm esse tipo de ferramentas. Falta-lhe essa métrica. Falta-lhe essas métricas. E então vivem um pouco deste tipo de, o que é que achamos, de meras opiniões. E eu acho que, por exemplo, a forma como todo o tema do Chega tem sido tratado nestes últimos anos, para mim parece-me claramente uma lógica, não se percebe bem, nem se calhar houve uma procura efetiva com instrumentos científicos que existem hoje nas universidades e nas empresas de estudos de opinião, etc., de perceber claramente isso. Como é que eu vi o tema destes por um lado, aqui claramente o PS, até o Santana Lopes apareceu. Santana Lopes é um bocadinho folclórico, acho eu, mas enfim. Mas é a memória do PSD. É a memória do PSD, como o Cavaco Silva é a memória do PSD. Há aqui tentativas de mostrar que na memória do PSD há coisas muito boas e há tentativa também de, digamos, desvalorizar, e penso que continua a haver uma memória algo negativa ainda do tempo da Troika. O PS conseguiu uma coisa fabulosa, que foi a política vive de percepções, não é de realidades. Exatamente. E conseguiu fazer uma coisa que é a percepção de que a Troika foi o PSD. Quando a Troika surge do governo do PS, mas isso desapareceu completamente, é espantoso. E este é um tema importante, que é o tema como é que nós conseguimos criar percepções. E eu acho que todos esses líderes do PSD aparecem justamente para reforçar a percepção de que é um partido que tem memória, que é um partido que tem memória, que tem qualidade, tem pessoas que passaram e que fizeram coisas boas, nomeadamente o caso do professor Cavaco e dos governos da AD. E eu acho que a própria AD, e aliás eu escrevi isto nos artigos, a própria AD é uma tentativa de recuperar uma marca que tem uma imagem positiva, porque o governo da Troika não se chamava AD, não era? E portanto a própria AD é no fundo uma ação de rebranding, é uma ação de recuperar uma marca que tem um efeito positivo. E por isso ir buscar, por exemplo, o professor Cavaco Silva tem toda a lógica neste rebranding, porque é o autor, de algum modo, de um período muito favorável em que esta marca foi a marca fundamental. Portanto, eu acho que é, acima de tudo, num partido em que o cimento ideológico não é tão grande quanto noutros partidos, que é um partido com um cimento ideológico, mas, apesar de se dizer social-democrata, andar ali num cimento ideológico um bocadinho no centro, as pessoas são o cimento ideológico do próprio partido. As pessoas e a sua história e os seus líderes são, de algum modo, também o cimento ideológico. O PS tem isso, o PS já não tem. O PS já não tem essa capacidade. Tem o José Sócrates, não vai buscar nem de perto nem de longe. E fora isso vai buscar quem? Os líderes históricos do PS desapareceram. Jorge Sampaio morreu. Jorge Sampaio morreu. Mário Soares morreu. Salgado Zenha já não existe. O PS não tem estas figuras históricas que dão solidez também ao partido. E o PSD tem ainda um conjunto grande de pessoas históricas. Eu acho que é o rebranding da marca. A marca foi-se buscar uma marca que tem, apesar de tudo, ou tem, não é apesar de tudo, tem uma percepção positiva nas pessoas. Foram buscar os autores dessa marca, quem executou e quem esteve no poder durante essa marca, nomeadamente o professor Cavaco Silva e muitos desses líderes estiveram com ele, e acho que acima de tudo é o reforço da marca AD e da marca PSD como um partido com uma perenidade que podia estar em causa e que podia estar em causa neste momento. Joaquim, porquê é que foram todos os líderes do PSD para a campanha? Tinham receio que o país partidas em causa? Camilo, durante muitos anos tive que me interrogar sobre o que era
o mecanismo interno permitia ao PS renascer depois de cada crise. E utilizei uma imagem que era Mário Soares nunca mente, tenha verdades sucessivas. O PS tem verdades sucessivas. E desse modo resiste, sobrevive e continuará a existir. Mas, recordando como é que nasceu a Aliança Democrática de Sá Carneiro, nasce de um artigo que depois ficou esquecido e que se chama O Impasse Democrático. E esse artigo, escrito pelo Sá Carneiro, mostra que o impasse foi o que existiu na Primeira República com os republicanos, que também produziram um impasse, porque nem governavam nem deixavam governar. Ora, o Sá Carneiro, quando lança a Aliança Democrática, é contra isto que se movimenta. Foi esquecido, porque a única coisa que contou foi mostrar como é que a Aliança Democrática tinha conseguido maiorias absolutas. Esqueceram o que é que estava na origem do pensamento do Sá Carneiro. Mas o texto existe, está publicado, só há em alfarrabistas, mas existe, chama-se o impasse democrático. Como é que uma democracia produz um impasse? Se tiver um partido que deliberadamente produz um impasse. Mas acha que foi esse receio do impasse e a consciência do impasse que levou os ex-líderes a entrarem na campanha? Que levou Os ex-líderes, a Cavaco, Manela Ferreira Leite, Pedro Santana Lopes, toda esta gente a entrar? Camilo, eu gosto sempre de pensar que os profissionais consultam a literatura que os ajuda a ser profissionais. Mas não posso garantir que, por exemplo, Cavaco Silva assistiu ao Sá Carneiro produzir o impasse democrático. Não quer dizer que... Nunca falei com o Cavaco Silva sobre isso em concreto. Mas, quando utilizo essas imagens do impasse democrático, sei que há muitos dirigentes do PSD que também se lembram do que é que o Sá Carneiro dizia. Sim. E o próprio Cavaco Silva também se lembra, quando diz deixem-me governar, a que é que se está a referir às forças de bloqueio, que era o que se dizia que eram os socialistas do tempo da República. Ora, esta história portuguesa é tão importante para explicar o mistério da recuperação económica, como é importante recordar o que foi escondido e que explicou a crise económica. O que é que nós escondemos? José Sócrates. Mas porquê José Sócrates? Porque foi colocado numa posição em que foi o financiador de um programa partidário. E isso significa que criou afinidades que se mantêm sobre o nome de militância. É a militância partidária que explica depois todo o resto, como naquelas associações de bairro que também lançavam uns cartões de participação num sorteio.
E, portanto, cada um... Deixa-me passar ao entrava Jorge. com um Nós bocado estamos e já depois- estamos com 1h10 minutos já de programa. Só em relação à questão do Jorge, eu acho que num partido de centro como o PSD é extremamente importante mostrar um leque alargado, digamos, eu vou chamar de concepções ideológicas ou políticas. E o PSD, ao chamar todo esse conjunto de líderes, que são muito diferentes uns dos outros, professor Cavaco, Durão Barroso, Manuela Ferreira Não tem Leite, nada a ver. acho que procurou também mostrar este sentido de espectro alargado, de sentido de espectro alargado que vai desde uma zona de centro-esquerda até uma zona de centro-direita, onde eles todos se colocam, e outra vez, quando não há uma ideologia muito clara, são as pessoas que formam, na prática, a percepção ideológica do próprio partido. E a cimento. Bom, Jorge, para terminar, porque nós já vamos com 10 minutos de programa, imagina que amanhã o seu professor Marcelo Belo de Sousa chama o Dr. Luís Montenegro e diz assim: olha, está oficialmente convidado a formar governo. Montenegro tem uma vantagem de 1,3 pontos percentuais sobre Pedro Nuno Santos. E embora este já tenha admitido a derrota, que foi um discurso notável que ele fez ontem à noite, o Dr. Luís Montenegro tem uma maioria muito frágil. Como é que uma maioria frágil vai produzir um governo forte? Porque se não houver governo forte, governo estável, governo credível, aquilo cai facilmente. Ou seja, imagina que tu estás perante no mercado e o Dr. Luís Montenegro vai fazer uma chamada para dizer assim: olha, gostava de convidar para o cargo X, Y e Z. O que é que levará alguém a aceitar isto numa conjuntura destas? Já agora só uma parte. Das últimas eleições, talvez o melhor discurso que eu tenha ouvido de um derrotado tenha sido Pedro Nuno Santos. Teve muitíssimo bem. E deu uma grande esperança à democracia, porque ele faz uma coisa rara, que é dá a entender que já estava cansado desta estratégia Exatamente. de charneira do Partido Socialista e diz: os que ganham, que governem. Exatamente. Respeitando isso. E não, eu faço uma oposição que tenho que fazer. Não é oposição pela oposição, nem é oposição para aquele receio que eu tinha posto no think tank, que era de criar uma espécie de atropelos constitucionais permanentes, estar permanentemente nessa guerrilha. Eu acho que ele faz um discurso fantástico e que nós todos que gostamos de democracia devíamos aplaudir. Eu julgo que é fácil de responder a essa questão se houvesse um convite de Luís Montenegro. A maioria de Luís Montenegro é uma maioria altamente confortável se ele conseguir convencer os outros partidos que quer melhorar o país. Mas para isso não pode dizer que eu só governo se tiver todo o poder absoluto. E se ele não sair dessa sua lógica, é muito fácil. Vamos admitir que escolhe ali o Carlos Alquerque para ministro quer ser ministro do quê? Diz que não é aqui. O Joaquim vai para ministro da presidência, eu vou para o ministro sem pasta, que é melhor, vais para o que tu quiseres. A pergunta que nós temos que fazer é: e o que é que o senhor quer fazer? E como é que nós vamos aprovar isto no Parlamento? Como é que vamos conseguir chegar lá? E então tem que aprender as regras da democracia, que é: vá falar com aqueles que o podem apoiar. Mas não é apoiar no sentido, eu estou de acordo consigo em tudo e de repente tornei-me social-democrata. Ninguém se torna social-democrata por apoiar uma lei do Luís Montenegro. Apoia porque é melhor para o país. Qual é o problema com isso? Nenhum. Mas isso é uma concepção política diferente. Ora, a concepção política que nós assistimos nestas eleições foi a de guerrilha permanente e de, como é que eu ia dizer, de uma espécie de um insulto quase infantil de escola dos políticos uns contra os outros. Aliás, o debate entre Luís Montenegro e por exemplo, André Ventura não foi nada, diria, nobre para o papel que ambos agora vão ter que representar. Não é? Porque agora o Luís Montenegro podia telefonar a André Ventura e dizer: olha, depois do que tu me disseste naquele debate, agora o que é que queres que eu faça? Que vá falar contigo bem disposto? Não parece, não houve civilidade ali.
Mas eu julgo que era fácil esse convite. Agora o convite tem que ter um pressuposto. O que é que o senhor quer fazer e como é que nós chegamos lá? E podemos ir, eu diria, sem rede. Vamos lá e ver o que é o resultado. Não parece razoável. Porque há uma coisa que nós não nos podemos esquecer de qualquer que fosse o vitorioso, quer o PS, quer o PSD. Os interesses instalados, aquilo que há pouco falava o Carlos, era nos que tinham sido beneficiados com a evolução da sociedade e os que tinham sido prejudicados. Estavam a ser prejudicados, continuam a ser prejudicados. Prejudicados no sentido de não beneficiarem, de reduzir claramente as perspectivas de bem-estar e de futuro. Os beneficiados da situação vão querer manter essa situação. Portanto, o embate com as forças sociais do partido que tem que liderar o governo vai ser real. Não é uma brincadeira. A Troika foi o que aconteceu. E agora é a mesma coisa. É pelo facto... E porque eu só queria alertar as pessoas para um novo problema que o Chega vai ter. Costuma ser um problema de cada vez, mas eu acho que vai ter. O Chega ganha uma dimensão tal que, se moderar, pode ser o fiel da balança. Ou seja, a dimensão de tal ordem que, de repente, o Chega tem que poder jogar com o regime. Mas André Ventura pode estar neste momento a pensar assim: se eu me modero, fico igual a eles e já não votam em mim. Não, mas não é isso. Moderar, eu digo na linguagem, eu fico igual a eles. Okay. Que políticas é que os senhores vão propor que me permitam que eu aceite isso? O problema que o Chega vai ter, mas é um problema muito sério político, é porque a responsabilidade dele ultrapassou o protesto. Ultrapassou o protesto porque as pessoas não querem só André Ventura a protestar, com este número de pessoas que votaram nele. Querem André Ventura a ajudar os partidos, o partido, no caso, à direita, muita gente votou nessa lógica, a que venham novas políticas e novas maneiras de fazer política. Mas tu achas que ele percebe isso? Camilo, temos que falar com o caminho faz caminhando. Eu não sei se ele percebe. Aliás, eu e o Jorge conhecemos bem o André Ventura, portanto não custa nada fazermos esta pergunta diretamente ao André. Em 1985, quem é que acreditava que o Cavaco Silva ia ser um estadista? É verdade. E, no entanto... E a esquerda passou anos a gozar com ele enquanto ele se foi afirmando como estadista. Curiosamente também não percebeu isso. O Vidal Constâncio dizia que ele não lia livros. É verdade. E só uma nota também, já agora, sobre aquilo que o Jorge disse. Não estou integralmente de acordo, porque nós temos todos a sensação que o governo, que se calhar qualquer dia há novas eleições. Uhum. E eu acho que o governo que ficar e o governo que agora entrar da AD vai olhar para 3 ou 4 pontos sensíveis, o tema das polícias, o tema disto, e vai tentar resolver. Pois. E vai tentar resolver. Pode esvaziar. É normal, mas vai fazê-lo também numa ótica eleitoralista. Sim, claro. Porque vai saber que está na linha exatamente. Na corda bamba, vai saber que daqui a uns meses ou daqui a um ano teremos que fazer novas eleições. E aí, se ele conseguir resolver, não todos, não vai resolver o problema da habitação, nem de perto nem de longe, mas se resolver algum tema ligado com as listas de espera da saúde, exatamente, o tema dos polícia, aqueles temas que são os temas que fizeram parte da campanha, se conseguir, é meio caminho andado para depois ter uma maioria maior. A expressão não é correta, mas sim. E eu acho que o governo vai muito olhar para este tipo de questão. Eu acho que vai ser um governo, de algum modo, também eleitoralista. Bom, eu já não vos posso dar mais tempo, que já passámos em 20 minutos completamente aquilo que é a hora normal do programa. Hoje tivemos connosco o Carlos Albuquerque, que veio ajudar aqui a refletir sobre as eleições. Nós voltaremos na próxima terça-feira, mas já será na terça e não na segunda, às 17h30. Antes de ir embora, quero só lembrar que o canal tem uma parceria com a Prozis e também tem uma parceria com a beltseguros.pt, e este programa ainda tem ajudado à produção do Grupo Sendis Elidate. Fique bem, para o final o pedido de sempre. Coloque um gosto, faça partilha nas redes sociais, que é muito importante, e subscreva o canal. Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui não houve mesmo em mais lado nenhum. Obrigado, eu e você. Amanhã às 8 da manhã temos encontro marcado. Com licença.